voltamos novamente. Obrigado a Bianca Moreira, obrigado a Luciana Nunes, pessoal que já estão conectados aqui no nosso canal do YouTube e também pelo Facebook. Eu estou hoje recebendo aqui o meu grande amigo, ilustre colega, pastor, teólogo, escritor, e ele é uma pessoa que estuda muito aí sobre os finais dos tempos e autor aí dos seus livros que tem trazido para nós um conhecimento também muito maravilhoso, muito importante, que é falar sobre os sinais da volta de Cristo Jesus. Ele anuncia, né, autor aí dos livros Desmascarando o Governo do Sistema, O Segredo do Homem Invisível e a Hierarquia do Mal e o Sistema. José de Arimateia, aqui nos estúdios, onde vai estar falando comigo sobre esses sinais que nós acabamos de falar, de ouvir aqui, Ari, sobre a volta de Cristo Jesus. Mais do que nunca, nesses dias, nós temos aí acompanhado o que está acontecendo no mundo, né? Esses sinais que antecedem a volta de Jesus são muito fortes nesses dias e eu quero ouvir de você, né? O que hoje a igreja, como deve se posicionar. Seja bem-vindo. Primeiro, suas considerações. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Nazareno. Para mim é uma grande honra poder estar aqui nesse programa, nesse podcast, para juntos compartilharmos de experiências e compartilhar esses assuntos tão pertinentes, né, tão atuais, que é os sinais da volta de Jesus. Muito bem, então, Ari, nós estamos hoje recebendo muitas informações na internet, né, inclusive sobre esse assunto, sobre a volta de Jesus. Tem aí os sinais que antecederiam. Eu queria que você começasse fazendo esse resumo aí sobre as dispensações. Já estamos aí no relógio escatológico de Deus, já virando uma dispensação, já entramos em outra dispensação. O que é que se pode esperar aí, né? Queria que você fizesse aí um resumo cronológico dessas dispensações e venha nos situar aí também qual delas nós estamos vivendo nesses dias aí, qual dessas dispensações, Ari? Perfeitamente. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós observamos que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Observa-se ainda que ele ainda trabalhou um pouco no 7º dia e descansou no 7º dia. Então, o que é uma dispensação? Dispensação é um período de tempo em que Deus se revela aos homens e Deus vai cobrar do homem de acordo com aquilo que ele estabeleceu naquela época, a regra que ele estabeleceu naquela época. Vou dar um exemplo bem clássico aqui. Adão e Eva. Deus disse, não coma do fruto proibido, não toqueis no fruto e não comeis do fruto. Portanto, havia ali uma proibição, havia uma regra, uma proibição. E houve a quebra dessa regra. Então, Deus vai cobrar da geração daquela época a regra que ele estabeleceu naquela época. Então, o que é uma dispensação? Dispensação é um período de tempo em que Deus se revela aos homens e Deus haverá de cobrar os homens de acordo com aquilo que ele estabeleceu na época. Já houveram 6 dispensações até hoje. A dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei e da graça. Hoje nós estamos vivendo no período da graça. Então, se nós formos fazer um levantamento cronológico dos fatos, nós vamos observar que de Adão até Abraão se passaram 2000 anos. De Abraão até Jesus se passaram mais 2000 anos. E de Jesus até a data atual, mais 2000 anos. Portanto, se passaram 6000 anos. E a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso está registrado lá no livro de Salmos, 90, versículo 4. Também 2 Pedro 3,8, que diz, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Portanto, se nós já passamos 6000 anos, desde a existência de Adão até os dias atuais, é como se tivesse passado apenas 6 dias. Para Deus, se passou apenas 6 dias. E falta apenas o 7º dia, que é o dia do descanso. Portanto, esse 7º dia
é o dia em que Jesus vai reinar na terra durante 1000 anos. Isso está registrado lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 3 em diante. E, nesse caso, nós estamos na última hora da igreja na terra. É por isso que os sinais estão se intensificando cada vez mais. E todos que estão nos assistindo agora por esse podcast devam estar bem atentos. Nós vamos dar algumas explicações mais minuciosas aqui hoje, para que você possa compreender o quanto está próximo do retorno de Cristo, porque ele deixou muitos sinais. E antes da sua volta, a tendência das coisas é piorar consideravelmente em todas as áreas, na ciência, o aumento da ciência, o aumento da tecnologia, também lá em Lucas 21, capítulo 25, fala do bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Diz ainda que os poderes dos céus serão abalados. E nós estamos presenciando isso nos dias atuais. Há poucos dias atrás houve um terremoto ali na Turquia. Exato. E também na Síria, que dizimou já mais de 37 mil pessoas. E nós lamentamos por todas essas mortes. Porém, tudo isso está previsto nas Escrituras como sinal do retorno de Cristo. Repito, antes que Jesus retorne com poder e grande glória, vai acontecer muitas coisas, muitas catástrofes. A fome hoje ela já atinge quase 1 bilhão de pessoas no planeta Terra. Enquanto que os homens estão aí preocupados em investir os seus recursos em armamentos para tirar vidas, né? Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, alertando as pessoas, e eles deveriam estar se voltando para Deus, porque os sinais, eles são muito fortes, pastor Nazareno. Certo, muito bem. E então, Ari, tudo que já nós falamos aqui, eu tomei nota aqui também de algumas perguntas, né? Como você falou das dispensações, nós já estamos então na sexta dispensação, sexta, né? Quase meia-noite. Uhum. Lá em Mateus 25 diz: à meia-noite ouviu-se um clamor, eis o noivo. A meia-noite é o momento exato que nós passamos para o dia seguinte. Uhum. Essa meia-noite significa que nós estamos finalizando o 6º dia e já quase entrando no 7º dia. Que é do descanso. Que é o dia do descanso, que é o reinado de Cristo na Terra. Então, Ari, há 3 semanas atrás, mais ou menos, a CNN publicava uma notícia em que os cientistas estavam ajustando o relógio do tempo do fim. Exatamente. Eles estavam fazendo um ajuste porque, a partir da guerra agora mais recente entre a guerra lá da Rússia contra o país vizinho lá, que também são irmãos, né? A Ucrânia, se fosse usado bombas nucleares, se fosse usado esse relógio, ele estaria batendo perto de meia-noite, faltando mais ou menos alguns dias lá, ou horas, não sei quantas horas. Está faltando algumas horas, inclusive eu tenho uma fotografia dele aqui. Desse relógio, sim. Desse relógio. A gente pode relógio do juízo final marca 90 segundos para meia-noite, sinalizando mais um perigo do que nunca. Está aqui, ó, se quiser mostrar. Uhum. É interessante, eu vou aqui já pesquisar esse relógio. Por que a gente fala isso? Porque estamos falando de dispensação, né, Ari? E quando fala de dispensação, fala que nós estamos aí perto da meia-noite para virar uma dispensação. Exatamente. Os sinais estão aí, você já comentou, nós vamos falar, Jesus falou disso, quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerra, levantará nação contra nação, reino contra reino, essas guerras estão indo. Os terremotos que já estão acontecendo, isso já vem acontecendo, algumas coisas já se cumpriram no próprio tempo, no período do início da igreja, lá nos tempos de Cristo, depois de Cristo, e agora, como já estamos aí com 6.000 anos de acontecimentos, nós estamos, então, não dá tempo mais de dizer, olha, eu vou me preparar para a volta de Jesus. O camarada tem que estar preparado já, né? Exatamente. Olha, lá no livro de Oséias, aponta, capítulo 6, versículo 2, aponta
que Jesus voltaria 2000 anos depois. Tá? Eu vou até ler esse trecho aqui que diz assim, ó. Oséias capítulo 6, versículos 1 e 2 diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Aí ele diz: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Esses 2 dias, que para Deus para o ser humano, 2 dias é como se fosse 2000 anos para Deus. Se um dia é como 1000 anos para Deus, Perfeito. 2 dias, 2000 anos. Um ano é como um dia para Deus e 1000 anos é como se fosse um dia. Então, para ele, essa distinção de tempo, nós vivemos no tempo Cronos, aonde para nós, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para nós. Então, aqui Deus está dizendo... Exatamente 2 dias. 2 dias. Então, para nós, 2000 anos. Para Deus, 2 dias. Esses 2 dias, aqui, ele inicia exatamente com a morte e ressurreição de Cristo. Esses 2 dias iniciam com a morte e ressurreição de Cristo. Que para cá, de lá para cá já... Então, esses 2 dias, ou esses 2000 anos, eles vão completar em 2030, porque conta morte e ressurreição de Cristo. Então, em 2030 também é a data que a ONU marcou para inaugurar a sua agenda global, que é a nova ordem mundial. Né? A nova ordem mundial já tem data para começar. Na realidade, eles já lançaram a nova ordem mundial através dos costumes, dos critérios, da tecnologia, da filosofia, do modo de viver do ser humano, como o ser humano vive, como o ser humano um estilo de vida diferente. Lá, para nós entendermos melhor, nós temos que buscar 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, e que diz assim: Sabes, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens que são amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, obstinados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esses têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Então, esse é um estilo de vida adotado pelo sistema para que as pessoas possam seguir esse estilo de vida, que é exatamente um estilo de vida do governo do anticristo, que, segundo a Bíblia, nosso entendimento, vai governar a terra durante 7 anos. 7 anos. Isso 7 antes da anos. volta... Antes da volta gloriosa de Jesus. Sim. De acordo com o nosso entendimento, Jesus arrebata a igreja e logo em seguida o anticristo é apresentado no cenário global e ele vai governar a terra durante 7 anos. Tudo está sendo preparado para ele. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Portanto, Satanás ele tem um desejo muito grande de sentar no trono e governar esse mundo. Ele tentou o trono de Deus e foi expulso do céu, mas Deus vai permitir que ele sente no trono aqui na terra, porque o ser humano rejeita Deus, não quer Deus, não se aproxima de Deus, e Deus usa Paulo e diz, como eles não quiseram ter o entendimento de Deus, Deus liberou
para que eles façam aquilo que eles querem. Está lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 24 em diante. Portanto, as pessoas, a maioria da humanidade não quer Deus, principalmente a juventude, não querem Deus. Então, Ari, à luz dessas profecias que você citou aí, Oséias, falando alguns outros profetas aí, qual foi que deu a dispensação de 2000 anos, que falou? Foi Oséias, capítulo 6, versículo 2, e tem uma dica outra importante. Sim. Na parábola do bom samaritano, Jesus entregou 2 denários para a pessoa cuidar daquele que estava machucado. O homem que estava machucado, Jesus colocou ele numa espécie de um hotelzinho lá e entregou 2 denários ao dono do hotel para cuidar daquela pessoa. E ele diz que um denário correspondia a 1 diária de serviço. Ou seja, ele só entregou 2 diárias de serviço, o valor de 2 diárias. E ele disse que voltaria 2 dias depois para pagar o que fosse preciso. 2 dias como 2000 anos. Como 2000 anos. 2000 anos como 2 dias. Então, eu quero afirmar categoricamente para todos vocês que estão nos assistindo, sem medo de errar, que Jesus volta a qualquer momento. E eu quero deixar uma outra dica mais importante. Sim. Antes de Jesus nascer, há 2000 anos atrás, os estudiosos das Escrituras sabiam o tempo exato que ele ia nascer. Sabia disso? Sim, sim. Os reis magos, por exemplo, por que estavam lá levando presente para Jesus? Vindo do Oriente, 2000 quilômetros de distância. Porque eles sabiam. Aí me pergunte por que eles sabiam. Por quê? Os magos, eles eram da época de Daniel. Daniel era o chefe dos magos. Lá na Babilônia, quando ele estava exilado lá na Babilônia, ele foi constituído líder e chefe dos magos. Eu lembro, Nabucodonosor queria matar todos porque ninguém conseguia desvendar o seu sonho. Perfeito. Portanto, aqueles magos que apareceram lá na época do rei Herodes, levando os presentes para Jesus, eram descendentes dos outros magos que Daniel ensinava. E Daniel profetizou no seu livro, capítulo 9, do versículo 24 a 27, ele deu as datas que o Messias iria nascer e morrer. Ele deu as datas. Interessante, né? Ele deu as datas, e eu até trouxe essa anotação aqui. Enquanto você procura, vale ressaltar, gente, que o livro de Daniel, ele contém também uma parte do Apocalipse de Daniel, que é o que ele viu. Ele teve uma visão muito, muito além do tempo dele, e que ele deixou isso, e como os magos ou astrólogos que estudavam astros, eles puderam seguir a estrela a chegar exatamente, eles viram o tempo em que nasceria o Messias, devido a essa anotação aí que você compartilha conosco. Isso é muito... Pouca gente fala sobre isso, Ari. Antes de falar da anotação, os estudiosos da época das Escrituras, os rabinos, eles estudavam e eles descobriram pelo livro de Daniel que o Messias ia nascer naquela época. Também. Só que os judeus não reconheceram Jesus como Messias, porque eles esperavam um rei pujante, um cavalo branco, com a espada, para libertar a nação de Israel do domínio romano. Aí Jesus veio humilde. Aí aqui eu fiz uma anotação que diz o seguinte: os historiadores e rabinos, principalmente o historiador Tácito, ele escreveu o seguinte: porque naquele tempo esperava-se que da Judéia viria o dominador do mundo, conforme escrito no livro do destino do mundo. Eles atribuíram a Tito e a Vespasiano. Então, o Cristo que eles estavam esperando nascer naquela época, eles atribuíram a 2 imperadores romanos. Vieram com poder, Exatamente. um nome de Tito império. e Vespasiano.
Em 1917, um rabino escreveu que o Messias teria que se revelar no primeiro século de nossa era. Lembra que no vídeo que você passou que ia aparecer muitos falsos cristos? Sim, sim. E que enganaria muito? Então, havia uma esperança muito grande para o aparecimento do Messias naquela época. Tácito escreveu novamente, disse o seguinte: no fim do primeiro século, muitos estavam persuadidos de que constava das antigas escrituras dos sacerdotes que por este tempo o poder do Oriente subiria da Judéia e de lá viria os dominadores do mundo. Esse texto ambíguo anunciava Vespasiano e Tito. Ou seja, o escritor romano aqui está atribuindo as profecias do nascimento do Messias a Vespasiano e Tito. Mas a população, como geralmente acontece com a paixão humana, interpretou a seu favor. Hoje em dia, tem muitos judeus estudiosos da Torá que eles evitam o livro de Daniel. Por quê, Ari? Porque eles se decepcionaram. Eles achavam e acham até hoje que o que Daniel escreveu não era real. Porém, tudo que Daniel escreveu já aconteceu mais de 90% do que Daniel escreveu. Olha só. Principalmente o capítulo 2 do livro de Daniel, que fala do sonho de Nabucodonosor. Ali, o Nabucodonosor viu uma estátua muito alta, com a cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, perna de ferro, pés em parte de ferro e em parte de barro. Uma pedra se desloca de uma montanha sem auxílio de mãos humanas e esmiunça a estátua pelos pés. Daniel foi chamado à presença do rei para interpretar esse sonho que o rei Nabucodonosor havia tido. E ele diz para Nabucodonosor: tu sonhaste e tu viste uma estátua alta com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas em parte de ferro e em parte de barro, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, e uma pedra se deslocava de uma montanha e esmiuçava a estátua pelos pés. O que significa tudo isso? Aí ele diz: cabeça de ouro és tu, ó imperador, tu dominas quase o mundo inteiro. Então tu representa a cabeça de ouro. Mas esse reinado será tirado de ti, e vai surgir um outro reino, representando os dois braços e o peito. E tempos depois, pastor Nazareno, surge o império dos medos e dos persas, para se cumprir os dois braços. E ele disse: mas esse império também haverá de cair, e vai surgir um terceiro império, representando o bronze, que é o ventre, que foi exatamente o Império Grego, com Alexandre o Grande. As pernas, com os quadris da estátua, representou o Império Romano. A Bíblia é tão autêntica que o Império Romano ele se dividiu em dois impérios, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Em 396 depois de Cristo, o Império Romano se divide em dois, para se cumprir a profecia das duas pernas. E os pés da estátua falta se cumprir, que é exatamente o período em que nós estamos vivendo. Hoje nós vemos que o mundo se divide em blocos econômicos, e os dedos da estátua, eles representam exatamente os blocos econômicos ou os países mais desenvolvidos do planeta Terra. E diz a Bíblia que uma pedra, e essa pedra é representação de Cristo.
que é deslocado de uma montanha. Montanha é o céu. Jesus virá do céu. E essa pedra vai esmiuçar a estátua pelos pés e não pela cabeça, porque nós não estamos no período do Império Babilônico, nós estamos no período do governo dos 10 dedos da estátua. Os 10 dedos da estátua, de seus pés, eram de ferro e barro. O que significa isso? O barro representando uma democracia fragilizada e o ferro representando o poder totalitário, que é o que se vê nos dias atuais. É um poder totalitário predominante na geopolítica mundial. E Jesus vai desfazer todo o sistema de governo humano para dar início ao seu governo milenial de paz e prosperidade na Terra. Olha só que interessante. A imagem da estátua tá na tela aí, o nosso amigo telespectador pode acompanhar, nosso amigo internauta, falando exatamente do como você descreveu aí, sobre cada parte, representando aí da cabeça até os pés, os governos, né, da Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Império Romano, e os pés aí, Europa, né, que está trazendo agora uma representação aonde justamente a pedra vai quebrar, né, vai pelos pés, né? Como você colocou aí na tela, aí nós podemos observar dois aspectos, o aspecto político e o aspecto moral. O aspecto político, a cabeça representou o Império Babilônico. O peito de prata e os seus respectivos braços representou o império dos Medos e dos Persas. Dario e Ciro se uniram para derrotar o governo babilônico, certo? O ventre de bronze representou o Império Grego, com Alexandre o Grande. Após a sua morte, os seus 4 generais assumem o poder. Sim. E um deles, alguém de sua descendência, que é Antíoco Epifânio, que governou ali a Síria e Israel, ele é uma representação do anticristo, porque ele sacrificou um porco no templo judaico. Né? Então vamos continuar. Que era abominação. Então ele já é um tipo de anticristo lá. Exatamente. Nesse governo grego-romano. Um tipo de anticristo. Continuando, as 2 pernas representou o Império Romano, que por sua vez se dividiu em 2 impérios, do Oriente e do Ocidente. Aliás, o império se divide em 2 partes. Oriente em Constantinopla, a capital, que hoje é a atual Istambul, e Ocidente em Roma. Esse império se divide em 396, em 476 depois de Cristo ele deixa de existir em Roma e continua na parte oriental em Constantinopla, que durou até 1453. Exatamente. Os pés da estátua, que é feito de ferro e barro, que é constituído de ferro e barro, é o sistema de governo da atualidade. O mundo hoje tem esse perfil ferro, que representa um poder totalitário, né? Lembra no tempo da pandemia que forçava as pessoas... Quem eles mandavam ficar prender, em casa, ficava... tinha que obedecer. Poder totalitário, político e o barro da fragilidade. Da fragilidade, que é a democracia fragilizada. Como ele vai também se desfazer com tanta facilidade, né, Ari? Olha só, gente. Antes de falar do aspecto moral, se você me permite, eu queria mostrar o que eu escrevi no meu livro em 2013. Em 2013. Então, vamos voltar aqui. Mostra aí, deixa eu ver aí, do livro A Hierarquia do Mal. A Hierarquia do Mal e o Sistema. Olha só, esse livro eu li. Li esse livro quando você lançou ele. Publicado em 2015. Vou mostrar aqui para depois dizer que eu estou inventando coisas.
Tá aí, Tá aqui, edição 2015. publicado em 2015. Goiânia. Agora mostra o que é que você escreveu em 2015, que aconteceu em 2020 ou 2021, na pandemia. Eu vi você falando, você teve em emissoras de rádio, eu mesmo me entrevistei, você falou sobre isso, eu vi você no Valdir Correia, no Difusora, falou sobre esses livros e na época lembro de você ter falado alguma coisa que eu vi acontecer na pandemia. Esse livro vendeu mais de 5.000 exemplares no Brasil e no exterior. Olha que legal. Recebi muitas críticas e teve muitos elogios também, pelo fato de que coisas que estavam escritas aqui, as pessoas indagavam, será se isso vai acontecer? Esse pastor é isso, aquilo, outro e etc. Então eu escrevi o seguinte, pastor Nazareno. Eu escrevi que viria um governo mundial, que ele seria baseado em 3 pilares. Primeiro, um governo global, um governo que abrangia o mundo inteiro. Sim. Segundo, estabelecerá domínio sobre a economia mundial. E terceiro, adotará uma religião universal. A partir daí estará formado o sistema totalitário de domínio e manipulação global das pessoas. Esse governo não será democrático, e sim totalitário, pois já há uma elite global trabalhando a largos passos para que isso seja implantado goela abaixo com sucesso. Agora preste atenção nesse parágrafo. Diz assim: para que esse governo do mal seja implantado, deverá surgir uma crise sem precedentes. Vejam só, o livro foi escrito em 2013, publicado em 2015, e foi dito isso aqui, ó: para que esse governo do mal seja implantado, deverá surgir uma crise sem precedentes, podendo ser econômica, pandêmica, conflitos e guerras. Isso levará os líderes à criação de leis que se adequem ao projeto. Tudo isso se dará em nome da segurança e tratamento de saúde do indivíduo. Pergunto a você, cumpriu, está se cumprindo ou não? Tudo, cabalmente. Olha a guerra. Eu dei 3 opções, e as 3 opções estão se cumprindo. A pandemia, o colapso financeiro e a guerra. As 3 opções estão exatamente se cumprindo nos dias atuais. E olha, interessante, Arimateia, que aí nesse período tu está narrando fatos que já estavam previstos lá em Daniel, no pequeno Apocalipse de Jesus, lá em Mateus 24 e Lucas 21, tudo que já se cumpriu aí, mas agora efetivamente esta menção que você faz aí do que poderia trazer esse colapso econômico, poderia ser uma pandemia, e houve a pandemia, começou lá em Wuhan, na China, e da China passou para a Ásia, Europa toda, o mundo ficou em colapso, e aí as pessoas deixaram de ter acesso, a economia quebrou. Se não fosse o governo brasileiro segurar as pontas aqui, porque disseram, não, tem que fechar tudo, a economia veio depois, isso deu um problema, mas o governo segurou as pontas. O Brasil foi um dos poucos países que conseguiu manter-se. Aí faltou alimento, faltou insumo para muitas coisas em outros países. O Brasil ficou ainda se segurando, mesmo com todas as perdas ali. Houve o autoritarismo, o totalitarismo aí de dizer, olha, você não pode sair de casa, você tem que ficar em casa e tudo mais. As igrejas fecharam, nós deixamos de cultuar aqui, impedidos por decretos, mesmo isso sendo inconstitucional, mostrando a fragilidade da nossa a democracia, porque deveres que são constituídos, que está na nossa Constituição, é para ser observado, e hoje eles são quebrados assim de uma hora para outra. Tudo isso é uma tônica do que virá pela frente, lá do governo do anticristo. Então a gente está lá no pé da estátua, num governo de ferro e barro. Exatamente. Totalitarismo e fragilidade da democracia. Exatamente. E isso aí, o que é que falta? Só falta rolar agora a pedra para quebrar o que pé da falta, estátua? apenas a pedra se deslocar da montanha, que é Jesus que vem do céu. Sim, sim. E eu expliquei
o aspecto político. Agora eu quero falar do aspecto moral. Moral. Bom, então Dessa questão o aí. aspecto político foi tudo isso, envolveu pandemia, envolveu guerra, envolveu tudo isso. E qual é o aspecto moral desse governo do pé da estátua? Assim, o ouro na Bíblia representa aquilo que provém de Deus. Sim. É um metal precioso, bastante elevado, bem cobiçado. Observa que os metais da estátua vão se depreciando. Do ouro cai para a prata, da prata para o bronze, do bronze para o ferro e do ferro para o barro. Observem também que a estátua está na vertical, os valores elevados estão em cima e as coisas de menos valor estão embaixo, porque ferro e barro, mistura de ferro e barro não serve para nada. Então, o que significa isso? Na época da cabeça de ouro, ano 605 a.C., as pessoas respeitavam-se. O nome de Deus era mais respeitado. Quando o escriba ia escrever o nome de Yahvé, que é um dos nomes de Deus, escolhia-se uma caneta especial. Quando ia escrever o nome de Elohim, que é o plural de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, purificava-se e pegava uma caneta mais especial ainda, dado ao respeito ao nome do Criador. Olha aí. Pergunto a você, como é que está o nome de Deus hoje, a exemplo da depreciação dos valores da estátua? Hoje, sendo usado como moeda de barganha, em filmes pornográficos, como piada, e etc e tal, sem respeito algum. Escárnio aí, Escárnio. nos carnavais, alegorias fazendo... Exatamente, desdenhando. matando, pisando em cima de Cristo nos desfiles de carnaval, e etc e tal. Mesmo assim, Deus nunca vai deixar de ser soberano, todo-poderoso e eterno. Porém, o que eu quero destacar é exatamente esse aspecto moral depreciador. Hoje nós estamos vivendo um período da depreciação dos valores morais, sociais, culturais, éticos, religiosos, familiares, porque exatamente é o estilo do governo do anticristo. A desvalorização da família, de Deus, da religião, de tudo. De tudo que se chama Deus ou se adore. É o que está escrito lá. Exatamente. Tudo que se chama Deus ou se adore tem que ser depreciado. Olha tem que ser destruído. Interessante que no tempo de Nabucodonosor, quando os inimigos de Daniel e disseram, olha, rei, ele ora ao Deus de Israel, não sei o quê, faz um decreto para que se ore somente no teu nome. Aí, sabe, botavam... Mas quando levantando o ego do rei, quando o rei viu que o Deus de Daniel era o Deus, ele assina o decreto, só se adora o Deus de Daniel, agora só vai orar ao nome do Deus de Daniel, enfim. E aí, na Babilônia, todo mundo venerava e adorava o Deus de Israel. Então você vê num decreto real, ou onde se valorizava, se respeitava o nome de Deus, de Yahvé, de Elohim, as famílias, as pessoas se respeitavam, e como você falou, de Daniel, 4.000 anos depois, vêm os magos de lá para o nascimento do Cristo. Na realidade, durou 487 anos. 487, né? Faltam apenas se cumprir 7 anos da profecia. A profecia diz que era 490 anos. E se cumpriu 483. Então, os magos sabiam exatamente o período em que Jesus ia nascer. Eles sabiam a cidade que ele ia nascer, em Belém da Judéia, porque já estava profetizado. Eu destaquei nesse podcast de hoje, pastor Nazareno, 3 pontos que apontam o retorno de Cristo iminente. Mas são vários sinais. Por exemplo, nós falamos de terremotos. Sim. Nós falamos de maremotos. Em 2004, houve um maremoto, um tsunami, que dizimou quase 300 mil pessoas na Ásia. Exato. Entendeu?
Então, o aumento de tsunamis e terremotos tem crescido sistematicamente. Sistematicamente. Em todo o período da humanidade, acontecem esses fenômenos. Porém, de uns anos para cá, isso tem aumentado sistematicamente. Muito, muito. Muito. Esses excessos, esses terremotos que têm sido do século passado para o nosso século. Agora, nós estamos diante de um aqui mais recente, né, que ainda está trazendo ainda muitas tem mortos consequências sendo contados ainda. E olha, Ari, só para a gente dar um feedback aqui para a participação dos nossos amigos aí que estão nos acompanhando, eu quero agradecer aqui a Genilce Souza, está dizendo graça e paz. A Luciana dizendo, esse tem o meu respeito, tá falando a respeito de você, tá bom? A Luciana Duarte, Nunes Duarte. Lá do estado do Maranhão. Ela está dizendo, esse tem meu respeito. Luciana, então, Luciana Nunes. Abraço. Bianca também, Sebastião Viana, estão tudo assistindo aí o podcast. Meu amigo, irmão, nosso pessoal lá de Manacapuru, olha aí, nosso irmão Charles Comap também está acompanhando, dizendo graça e paz, pastor. Pastor Paulo Henrique está dizendo boa noite, graça e paz. A irmã Eliana Nascimento dizendo boa noite, a paz de Cristo. Pessoal que estão ligados aí, estão online acompanhando e aprendendo aí sobre os sinais da volta de Cristo. É muito bom dar esse feedback. Se a gente for agora aqui pela página do Facebook também, deixa eu só dar uma olhada aqui no Facebook como é que está a nossa transmissão e quem está com a gente também pelo Facebook, porque temos pessoas aqui nos acompanhando. Eu quero aqui agradecer a audiência e parabenizar a Nilza, que está nos acompanhando. Boa noite, Nilza. Boa noite também a quem mais? A Giza, lá em Barcarena, no Pará. Boa noite também ao pessoal lá de Belém, olha, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, obrigado amiga Andréia Costa, no Rio de Janeiro, e os nossos amigos que estão nos acompanhando em todo o Brasil. Você pode estar mandando a sua pergunta também. Meu WhatsApp do programa está aí na sua tela. Eu quero compartilhar com você para que você possa também estar aí nos acompanhando e fazendo uma pergunta, porque nós temos aqui a possibilidade de colocar você ao vivo, tá bom? De colocar você ao vivo aqui no ar. Deixa eu ver aqui o Lucas lá do Maranhão, pastor Lucas também está ligado conosco no Maranhão. Obrigado aí, Deus abençoe Lucas. Deus abençoe a quem mais aqui? O pastor Diego, pregador, está ligado conosco, dizendo Shalom, pastor, estou ligado, ele está em Coari, hoje viajou para Coari. Pastor Diego, Deus abençoe você aí em Coari, no seu trabalho. Quem mais está conosco, ligado aqui? Pastor Paulo Henrique, a comunidade aqui, o Grupo de Bem com a Vida, e o meu amigo Raimundo, e tem outros aqui, muita gente participando aqui com a gente. Obrigado também ao Grupo Amigos para Sempre, pessoal que estão ligadinho com a gente aí, vá podendo aí, olha gente, pega esse conteúdo porque escatologia bíblica, os sinais da volta de Cristo. Hoje você está vendo, nós já falamos aqui de terremotos, guerras, rumor de guerra, falamos aqui de profecias a respeito disso, Ari, que, né, na sua opinião, essas profecias, a maioria já se cumpriu, outras estão se cumprindo em nossos dias, mas na sua opinião, quais os maiores sinais que precedem a volta de Jesus, Ari? Muito bem. Alguém pode estar perguntando, como é que você sabia que ia acontecer uma pandemia 8 anos antes de ela acontecer? Estudando as profecias bíblicas. Olha aí. Estudando a Bíblia. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Aqui na página 71 do livro A Hierarquia do Mal e o Sistema, diz o seguinte: as pessoas vão sofrer as consequências disso por falta de comunhão com o Criador, resultando em problemas generalizados de todas as espécies. Aí dá uma relação aqui, que são sinais também, tá? Opa. Citam-se vícios, dentre eles citam-se doenças epidêmicas ou pandêmicas, vícios, insegurança, economia mundial em colapso, sociedade depressiva, isolamentos sociais, vê-se ainda disputas territoriais, assaltos, sequestros, mortes, cobiças, egoísmo, egocentrismo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos visando o poder, arrogância e inveja, traição e ódio. Bem, mas eu respondo a sua pergunta, eu destaquei aqui 3 pontos.
Primeiro, apostasia. O que é apostasia? É a humanidade afastada de Deus. Sim. Está apóstata, está afastado de Deus, afastado do Criador. Segundo ponto. E só para reforçar, esse primeiro está descrito lá em Mateus, Jesus, e por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriaria. É o próximo ponto. É? Que eu destaquei. Então a iniquidade. A apostasia está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Uhum. E também em 2 Tessalonicenses 2, 3. Ari, o que nós temos visto de pessoas que estão deixando de crer em tudo que já creram, apostatando da fé, tem pessoas, sabe, abandonando a fé em Cristo para viver uma outra coisa. O sistema sufocou as pessoas. Há um sistema global de manipulação da sociedade, onde oferece vantagens, mas no fundo é falsidade, é mentira, porque o governo do anticristo ele é baseado na mentira e no engano. Uhum. Entendeu? Oferece que as pessoas vão ficar ricas da noite para o dia. Então, você vê hoje as academias tudo lotadas, os salões de beleza tudo lotado, entendeu? É gente apostando na bolsa de valores, é uma correria para cima e para baixo para as pessoas alimentar o seu ego, o seu egocentrismo, enquanto que muitos estão morrendo de fome, não estão sendo cuidadas, as pessoas ganham seus dinheiros, seus milhares, a vida está desvalorizada, com coisas banais. Exatamente, eles não estão valorizando. Por exemplo, gastando bilhões com armamentos e pessoas morrendo de fome. São hipócritas, vão para a televisão, diz que ama as pessoas e na prática não amam. Quem ama, cuida. Exato. Jesus amou de verdade e ama até hoje. Jesus dava o alimento espiritual, que é o mais importante, porque é a cura da alma, é a salvação da alma. E dava o alimento físico também, ainda curava as pessoas, e cura até hoje, entendeu? Então, junte-se a nós, se pareça com Cristo nas ações e reações. Olha só, hoje eu li a Mateus 16, e eu estava meditando ali, quando Jesus ele vai falar que ele entregaria as chaves do reino. E ele fala a Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra ficaria a minha igreja, e ele vai também dizer, olha, eu vos entrego a chave do reino, vocês têm a chave para o que vocês ligar na terra, ligado no céu, o que desligar na terra é desligado nos céus. E eu me perguntava por que ele referiu-se a Pedro, ele entrega a Pedro essa palavra, essa chave, e eu vou ver que foi Pedro que revelou que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Quando ele pergunta, quem você diz que eu sou? Uns começaram a dizer outros, mas só Pedro foi quem revelou. Então Pedro, usado pelo Espírito Santo ali, Jesus disse, não foi nem tu, não foi a carne nem o sangue, mas foi o Espírito que revelaste, porque Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele está revelando a natureza divina de Jesus. Em outra ocasião, Pedro também, ele esteve muito próximo de Jesus, então ele demonstrava que tinha um amor maior, até mesmo do que os outros. Então, a Bíblia diz que o grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o pensamento. E o outro mandamento semelhante a esse é amar o próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus de todo o coração, Ari, ama o próximo como a si mesmo, certeza. Cumpre a lei, cumpre os mandamentos. E Pedro, ele me parece que foi alguém que teve essa revelação de Deus e disse, agora só falta eu amar Deus de todo o meu coração. Tanto é que no final da sua vida, Pedro é morto crucificado, segundo a tradição, morto crucificado de cabeça para baixo, para não ser digno de morrer como Jesus morreu. E realmente ele entregou a vida por uma causa, em pregar o evangelho. Quando Nero perseguiu ali em Roma os cristãos, ele tentou fugir, tentou sair da cidade e descer, em contradição que Jesus aparece e fala com ele, e ele disse, Jesus, não é para te fugir, né? Agora é a hora de tu entregar a tua vida por mim. E ele vai e é capturado e é morto dessa maneira. Então você disse que só quem ama pode realmente estar sendo preparado para fazer cumprir a palavra de Deus e não apostatar da fé, né? Não existe amor verdadeiro sem a presença do Espírito Santo dentro do coração do ser humano. Romanos 5,5 diz, o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Glória a Deus. Então, falar de amor, existe pelo menos 3 tipos de amor. O amor ágape, que é o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. O amor fraternal, que é o amor familiar. E o amor eros, que é um amor carnal, banal e erótico. Mas, voltando aos sinais da volta de Jesus. Eu destaquei 3. São inúmeros.
mas eu destaquei aqui 3. Primeiro deles, apostasia. A humanidade está se afastando de Deus. Na Europa, as igrejas estão virando museus, sendo vendidos para comércios e etc. As pessoas já se afastaram de Deus na Europa. Não na sua totalidade, porque Deus sempre vai deixar um remanescente. Tá? Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, apostasia. Segundo ponto que eu destaco, aumento da iniquidade. Nunca se viu uma geração tão perversa, tão longe dos padrões estabelecidos por Deus, como se vê as gerações dos dias atuais. Isso está escrito em Mateus 24, 12. O terceiro ponto que eu destaco é exatamente o brotar da figueira, Mateus 24, 32. E aqui eu quero dedicar uns 3 minutos nesse tema aqui, no brotar da figueira. Da figueira, vamos lá. É o ressurgimento da nação de Israel? Da nação de Israel. Vamos então ao cumprimento. Quando se deu isso, Ari? Como foi? Em que momento da história? Lá no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8, se eu não me engano, há uma profecia que inclui o Brasil. Diz assim: como pode uma nação nascer num só dia? Por que inclui o Brasil? Porque quem estava presidindo a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, da ONU, era um chanceler brasileiro, Oswaldo Aranha. Sim. E naquele dia estava em pauta a criação do Estado de Israel como nação. E estava empatado. Tantos votos negando, tantos votos apoiando. Na verdade, havia um lobby muito grande do mundo árabe para que não ressurgisse Israel. Para que não ressurgisse Israel. E no dia que ressurgiu, eles foram para a guerra contra Israel. Israel venceu a batalha. A Guerra dos 6 Dias. Antes, no dia mesmo, em 14 de maio de 1948, olha, presta atenção, eu estou falando do brotar da figueira. Então vamos ler a profecia que Jesus disse? Vamos lá. Mateus 24, 32, Jesus diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Portanto, quando virdes todas estas coisas acontecer, sabeis que estás próximo às portas. Aí ele arremata dizendo o seguinte: na verdade, eu digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, a figueira é uma representação da nação de Israel que surgiu em 14 de maio de 1948, em uma reunião da ONU, dirigida por Oswaldo Aranha, um chanceler brasileiro, que votou em favor de Israel e que Israel se torna uma nação e se cumpre a profecia de Isaías 66, 8, como pode uma nação nascer num só dia. Olha que maravilha. Entende? Gente, que coisa, né? Você vê uma profecia do profeta Isaías, profeta messiânico. 700 anos antes de Jesus nascer. Falando sobre o ressurgimento da nação de Israel em um dia. Como pode uma nação nascer em um só dia? Num dia, o voto de Minerva, que foi o voto decisivo, foi dado pelo chanceler brasileiro. Daí o Brasil foi também responsável pelo ressurgimento da nação de Israel. Perfeitamente. Então a nação de Israel ressurge, a figueira brotou em 1948, preste atenção. Aí Jesus disse que não passaria esta geração sem que tudo isso que ele falou, ali no capítulo 24 de Mateus, aconteceria. Ou seja, a geração depois do nascimento. Essa geração, depois do nascimento da nação de Israel, está completando agora, em 14 de maio, 75 anos. Dia 14 de maio do... Uma geração. E uma geração na Bíblia, ela gira entre 70 e 80 anos, conforme Salmos 90, versículo 10. Então, uma geração, ela gira entre 70 e 80 anos.
Portanto, 80 anos, vamos considerar 80 anos então, vai acontecer, 80 anos completa em 2028. É mais um grande sinal da volta de Jesus. E não somente a criação do Estado de Israel em 48, preste atenção. Tem mais coisa envolvida aí? Muito figueira? mais. Os aviões, há décadas atrás, estavam lotados de gente indo, voltando para a sua terra. A nação de Israel, que estava espalhada no mundo inteiro, voltando para a sua terra. Hoje Israel tem mais de 10 milhões de habitantes. Uma nação que foi criada há 75 anos atrás, já tem mais de 10 milhões de habitantes. Os judeus estão voltando para a sua terra. Se cumpre uma outra profecia de Isaías, se eu não me engano, 45, 20, que diz assim: como pode isso? Diz assim: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas em suas janelas? O profeta teve uma visão de um avião cheio de gente nas janelas há 2.700 anos atrás. Olha só. E se cumprindo aí quando agora esses judeus vindo de todo o mundo, retornando para a sua pátria, perfeitamente, em aviões, sentado na janela. Sentado nas janelas, como o profeta viu, 2.700 anos atrás. Olha só que maravilha. A Bíblia é perfeita, né? A Bíblia é magnífica. Magnífica. Que coisa, gente. Olha, se você parar para estudar e ver o que a Bíblia, esses relatos, essas profecias se cumprindo e analisando o contexto, o relógio de Deus, tá para bater meia-noite aí, não tem como. Esses dados que eu estou trazendo hoje aqui é para que nós possamos ficar alertas. Jesus volta a qualquer momento. O aumento da iniquidade é um dos grandes sinais do retorno de Cristo. Entendeu? Nesse momento, mundo afora está cheio de bailes, de pessoas se divertindo, motéis lotados, pessoas pecando, entendeu? Não querem saber de Deus. Outros gastando seu tempo nas redes sociais, não tira um momento, 5 minutos sequer para pesquisar uma coisa que traga vida, que traga paz para seu coração, para sua alma, entendeu? Estão totalmente embriagados com o vinho da grande prostituta que está sentada sobre uma besta. Acho que nas próximas oportunidades nós vamos falar disso. É interessante. Então, esse segundo aspecto que você fala, da criação do Estado judeu, essa geração, Jesus disse que não passaria depois da criação. Então, nós estamos vivendo nesse período, nesse momento, a figueira brotou. Tem mais outro sinal ainda? Esse foi o segundo, né? Tem muitos sinais. O que vai acontecer após o arrebatamento da igreja? O anticristo vai formalizar um acordo de paz com Israel e com algumas nações árabes. Você perguntou dos sinais. O rio Eufrates está secando. Secando. E lá a Bíblia diz que o rio Eufrates ia secar. Lá no livro de Apocalipse, para poder passar os reis do Oriente para a guerra do Armagedon. Então, o rio Eufrates, pesquisa aí. Começou a baixar agora. Está secando. Está secando. Que ele é lá no Oriente Médio, ele está secando. A profecia está se cumprindo. E a Bíblia diz que vai passar 200 milhões de soldados. É muita gente. Rússia, China, nações árabes vão marchar contra Israel para destruí-la, para dizimar a nação de Israel. Recentemente, o Irã fez uma exposição de armas e colocou no míssil lá, morte aos judeus. Entendeu? Já uma afronta, né? Já uma afronta, se cumprindo também uma profecia que a Bíblia diz que ai daqueles que tentarem contra a nação de Israel, porque ele próprio vai intervir no final dos tempos, quando o anticristo cercar a nação de Israel para tentar dizimá-la, destruí-la, fazer desaparecer do mapa global. É o momento que Jesus desce com a igreja com poder e grande glória.
O anticristo será preso, jogado no lago de fogo, ele que vai inaugurar o lago de fogo juntamente com o falso profeta. E Jesus vai estabelecer o reino milenial, vai prender Satanás por 1000 anos. E a partir daí nós vamos ser governados por Cristo. Nós não teremos mais governos hipócritas, corruptos, mentirosos, falsos, porque o governo de Cristo será um governo de equidade, de santidade, de paz, de harmonia. Então, eu só posso dizer para vocês que o tempo está muito próximo. Perfeito, olha só, então essa sua análise, Ari, ela é uma análise que tem que ser lida, ouvida, observada pelas pessoas. Não há tempo mais de perdermos tempo com coisas, fazendo prognósticos de achar que Jesus não vai voltar agora, que dá tempo de você fazer. Olha, gente, o relógio de Deus está muito próximo de badalar à meia-noite, que Jesus vai dizer, à meia-noite ouviu-se o barulho, veio, aí vem o noivo, né? Olha só, gente, esse tema é muito importante. Eu quero aqui ressaltar que você pode compartilhar. Pessoas que se interessam por escatologia, por sinais da volta de Cristo, está se cumprindo tudo isso. Estou conversando aqui com o escritor e teólogo José de Arimateia Viana, grande amigo que tem falado desse assunto há décadas, há mais de 10 anos atrás. Ele comentava sobre isso. Quando lançou seu primeiro livro, de 2013 a 2015, ele já disse aí sobre o que ia acontecer nesse governo da Europa, no pé de ferro e barro, e aconteceu com a pandemia. Gente, está se cumprindo tudo. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui, um alô aí para a minha esposa Beth Ruiz, que está me acompanhando. Pastora Beth está lá em casa, ela e o Samuel Azaf nos assistindo na TV, na sala. Então, na sala assistindo, o povo está ligado, querendo saber quais os sinais da volta de Cristo. Obrigado, minha filha, Deus abençoe, beijo para o meu filho também. O Daniel Nascimento dizendo boa noite, a paz de Cristo, glória a Deus, linda entrevista, linda palavra. Daniel está dizendo, manda um abraço forte, pastor Daniel e pastora Magali. Obrigado, Daniel, pastora Magali, Deus abençoe vocês. O Ricardo Nunes está dizendo, boa noite, excelente live, parabéns, abraços, Arimateia. Obrigado, Ricardo Nunes, ou melhor, Ricardo Ninuma, é Ninuma, né? Ricardo Ninuma, que está nos acompanhando, mandando o seu alô. Gente, eu só estou aqui dando uma pincelada para dizer, agradecer você que está aí, compartilha, manda essa mensagem para alguém que se interessa. Escatologia bíblica, sinais da volta de Cristo Jesus. Estamos vivendo os últimos momentos. Ari, antes da gente falar aí o próximo tópico, você está acompanhando aí que nos Estados Unidos, numa capela de uma universidade metodista lá nos Estados Unidos, em Kennesaw, está tendo aí uma vigília de oração que já dura mais de 140 horas. Sim, já estou acompanhando. Eu vejo isso também como preparação. Né? Na realidade, o diabo nunca vai vencer. Ele é um perdedor. Sim. Entendeu? Ele tenta invadir os corações, as pessoas, ele acha que ele conseguiu esfriar a igreja e de repente surge um foco ali de crentes avivados, cheios do Espírito Santo, e isso começa a disseminar e vai chegando em outros países. Chegou as notícias para nós aqui através das redes sociais, e muitos já começaram a buscar a presença de Deus para sentir o que eles estão sentindo lá, e assim. Seria o prenúncio de um último avivamento? Malaquias termina o livro dele dizendo que nos últimos tempos o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Na realidade, antes que ele viesse e ferisse a terra com maldição. Haveria aí um avivamento também, prenúncio antes do arrebatamento? Eu não sou de acordo com essa teoria, né, de que para Jesus voltar tem que haver um grande avivamento na terra. Não sou. Porque Jesus disse que o sinal que ele deixou bem claro é que haveria apostasia e aumento da iniquidade. Sim, os sinais evidenciados mais fortes são esses. São esses. Ele diz o seguinte, quando o Filho do Homem vier à terra, porventura achará fé na terra? Vai estar frio, né? Não é isso que está acontecendo hoje? Esse avivamento aí é posterior ao arrebatamento. Vai haver um avivamento muito grande, principalmente para a nação de Israel.
Ali teve muitos judeus que deixaram de crer no Messias porque acreditaram nos rabinos, nos Na Cabala, religiosos, né? estão muito envolvidos, né? Perderam essa ligação com o Messias e estão aguardando ainda um outro Messias ou não creram no Messias enviado por Deus? Na realidade, eles não creram, não conseguiram enxergar que era o Messias, né? Porque eles estavam muito envolvidos com o poder, com o Império Romano. Sim. Os sacerdotes, somos sacerdotes, eles estavam muito envolvidos com o poder, que hoje se repete com muitas igrejas, né? Muitas igrejas estão muito envolvidas com o poder e esquecem um pouco a comunhão relacional com Deus. Isso acaba tirando a essência do evangelho da vida das pessoas, né? Então, os rabinos da época, quase na sua totalidade, todos os rabinos, eles não acreditaram que Jesus era o Messias. E hoje eles estão dizendo, que é um dos sinais também, eles estão exigindo para Deus apresentar o Messias para eles. Exigindo. Eles estão exigindo. Eles fizeram uma reunião há 2 anos atrás, todos os rabinos do mundo fizeram uma reunião, e nessa reunião eles exigiram que o Messias fosse apresentado. Estamos no ar ainda? Estamos no ar, só o barulho, só fosse apresentado no ano de 2022. E eles estão crendo que o Messias poderá ser apresentado no ano de 2023. E eles dizem o seguinte, que o Messias não é Deus coisa nenhuma, que o Messias não fará milagres, que o Messias é um homem normal, comum. Na realidade, eles esperam um homem com característica de um grande político, um libertador. Exato. Alguém que venha com muita pompa, com muita riqueza. Era assim que eles esperavam o Messias. No tempo de Roma, né? Tempo de Roma. Alguns se frustraram até, né? Porque Jesus não era quem eles queriam que viesse como alguém que fosse libertar do poder político romano, não queriam mais pagar imposto. Eles ignoraram as profecias, principalmente de Isaías 53, que quem deu crédito à nossa pregação, quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Eles não queriam um Cristo assim. Eles queriam um general de guerra, um libertador, um homem montado num cavalo. Aí, será que eles não confundiram também, porque vai na segunda vinda, depois do arrebatamento, aí sim. Agora Jesus, sim, ele vem assim. Agora ele vem, né? Agora ele vem assim, que a Bíblia diz que ele vem com poder e grande glória. Ele é a pedra que se desloca da montanha e desfaz todo o sistema de governo humano. Ele retira todo o governo humano da terra. Digamos que Deus chega para os presidentes das nações e diz o seguinte: olha, o mundo me pertence, mas eu estou permitindo que você governe o mundo, mas governe para mim, de acordo com os meus critérios, para suprir a necessidade do povo de fato e de verdade, que haja saúde, que haja prosperidade, etc. Só que a maioria governa para si, para os seus interesses. E Deus tem rejeitado todo o sistema de governo humano. E Ele próprio estabelecerá o seu próprio governo. Aí sim será um governo de prosperidade, um governo de paz, de harmonia, de felicidade mútua, de conquistas e de vitórias para toda a humanidade. Ele virá da forma como os judeus esperavam. E dessa vez, pastor Nazareno, eles vão reconhecer. Porque ele vai descer no Monte das Oliveiras, vai aparecer o número 2 de novo ali, ó. Quando Jesus subiu para o céu, apareceram 2 anjos. Dizendo, varões galileus, o que vocês estão olhando? Por que estáis a aí? olhar para cima? Este Jesus que acabou de subir, ele vai descer. Ou seja, por que não só 1 ou 2 ou 3?
Por que 2? Indicando também os 2000 anos. Olha lá, gente, as 2 dracmas, os 2 denários. Os 2 denários, 2 anjos, os 2 dias da profecia de Oséias. Tem muitos sinais da Bíblia, tem muitas... Está apontando, assim como os estudiosos das Escrituras, no primeiro século da era cristã, conseguiram detectar a época do nascimento de Jesus, há muitas dicas hoje na Bíblia, indícios de que nós também podemos saber, não o dia e a hora, porque está proibido, mas o período aqui, mais ou menos o período que ele virá. Porque Noé, quando Deus mandou ele fazer a arca, ele não sabia o período que viria o dilúvio, mas no dia que ele entrou na arca, ele tinha uma noção de que ia acontecer por aquele momento. 100 anos ele passou construindo praticamente. 100 anos, 120 anos passou construindo. Então, quando ele entra na arca, ele diz, bom, vai acontecer agora. E é o que está acontecendo hoje, o aumento da iniquidade, os terremotos, os furacões, os maremotos, os tsunamis, as mortandades, pessoas morrendo pelo tabagismo, pessoas morrendo pelas drogas, o egocentrismo do homem, o ser humano não tem mais limites, o desrespeito à vida humana, à raça humana. Entendeu? O ser humano é muito soberbo. Nós estamos diante da geração mais perversa, mais soberba de toda a história da humanidade. É só você, ninguém pode, nos sinais de trânsito por aí, ninguém pode nem olhar para o lado, o cara já está te xingando, já está te humilhando, ninguém quer receber mais conselho de ninguém, entendeu? Esposa não quer respeitar esposo, e vice-versa, filho não quer respeitar pai e nem mãe, aluno não respeita professor, e nós estamos diante de uma situação muito decadente do ponto de vista moral e espiritual. Exatamente. Essa moralidade, essa decadência moral, Ari, ela é tão evidente em nossos dias que isso é propagado, a gente vê todos os dias isso na mídia, todos os dias é mostrado isso. Olha, hoje mesmo aqui em Manaus, foi preso um rapaz aí drogado que estava ameaçando bater na mãe com terçado, né? Ameaçou bater na mãe, estava com drogas, ele estava alucinado e tudo mais, a polícia teve que intervir. Então, esse amor que esfria da humanidade é um reflexo mostrando aí essa decadência moral, onde as pessoas não têm mais respeito, como se cumpre lá em Timóteo, né? Virão de respeitar pai e mãe, exatamente, perder todo afeto, tudo isso. Agora, ali, dentro dessa decadência moral que é nítido a gente vê nos dias, também Jesus falou de sinais nos céus, né? Alguns sinais nos céus que é importante eu queria ver, porque aqui em Joel está dizendo, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Já tivemos algumas luas de sangue aí, né? Sim, tivemos vários fenômenos da natureza. Por exemplo, antes desse terremoto aí, apareceu uma nuvem muito estranha lá na Turquia. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai encontrar nas redes sociais. Apareceu uma nuvem muito estranha. Os animais, os pássaros, as aves começaram a voar de um lado para o outro. Antes de acontecer, eles sabiam, eles pressentiram, né? São muitos sinais que estão acontecendo. Isso que o profeta Joel falou, ele está exatamente, até porque, pastor Nazareno, é uma das funções do sol, da lua, é mostrar sinais também. Exato. Está lá no livro de Gênesis 1:14. Dia, a lua à noite. 1:14. Né? Não, eles servirão como sinais. Sinais. Então, eles servem hoje como sinais também. Teve alguns eclipses solares que foram total, né? Onde houve escuridão em alguns países, totalmente... Os cientistas descobriram agora que a Terra está girando com uma velocidade mais alta. Os dias estão mais curtos. E Jesus também falou disso. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Será que é por isso que eu não consigo cumprir mais a minha agenda? O dia parece que 24 horas não está dando para a gente fazer mais nada. Exatamente. Os dias estão mais rápidos. Sim, observa-se isso. Deus tem pressa para cumprir a sua palavra. Deus já não suporta mais sentir o cheiro do pecado da humanidade. A terra geme. Isaías 24 diz que a terra está sendo destruída por causa dos seus moradores, os oceanos poluídos,
as matas desaparecendo. Eu não sou adepto dessa doutrina do globalismo a respeito de meio ambiente, até porque eu acredito que o ser humano ele deve ser mais respeitado do que uma árvore. Sim, Entendeu? sim. O homem ele tem que ser mais valorizado do que uma árvore. Está entendendo? Entre uma árvore e um ser humano, eu salvo a Tem vida mais do ser valor, humano. exatamente. Está entendendo? Só que o sistema coloca isso em Inverteu ordem esses valores, inverso, Uhum. invertendo os valores. Aonde Entendeu? as coisas estão tendo mais valor do que o ser humano, né? Quando eu fui secretário de habitação, para se construir um conjunto habitacional para agregar aí várias famílias, tem que fazer um levantamento do solo, ver se vai aparecer algum caco de telha antigo, alguma coisa desse nível aí, um sítio arqueológico, porque se achar, tiver, não faz. Aí só existia aquele terreno para fazer, então não faz mais, porque já encontrou ali um caco de telha antigo, de um sítio arqueológico, de um suposto sítio arqueológico, e acabou o projeto. É assim que funciona. Está entendendo? Já pensou? Então, as coisas estão sendo inversas. Essa ordem que você falou, o governo, eles têm colocado cada vez mais uma preparação, né, da ordem dessa ordem para o anticristo. Agora me pergunte por que isso? Por quê? Satanás odeia você, Satanás odeia o ser humano, Satanás invadiu a mentalidade humana através das vãs filosofias, através da ciência, através da tecnologia, e ele invertiu a ordem das coisas. O certo para Deus é errado, quer dizer, o certo é errado, o errado é certo, entendeu? Então, as coisas foram invertidas consideravelmente, entendeu? Hoje você ser conservador, respeitar o seu professor, o seu pai, a sua mãe, é errado. É errado. Virou Você motivo tem que, de piada, antiquado. você tem que ser bagunçado mesmo. Você tem que estar com Esses valores impregnados desde dos ensinos fundamentais à universidade, né? Não hoje o respeitar cara o tem valor professor. quando ele anda de um brinco na orelha, cabelo grande, todo tatuado. Seguindo Esse é o as cara. tendências do mundo. Esse é o cara. Agora o conservador que anda bem arrumadinho, É taxado- respeitador, fala manso, esse não serve. Esse Já não serve. pensou? Olha um texto interessante aqui que eu encontrei aqui de Romanos 8:19, acerca disso que nós estávamos falando sobre a natureza. Diz aqui o texto: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha só, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, o mundo não espera que a volta de Cristo, não. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus para trazer essa esperança numa transformação. Os filhos de Deus somos nós, precisamos nos mostrar, somos sal na terra, para poder de preservar, poder de estar também trazendo sabor. Somos luz no mundo para também trazer uma esperança para esse mundo decadente. Então, mais do que nunca, a igreja precisa surgir nesse momento, trazendo uma palavra de esperança. Uma evangelização global também é um dos sinais, porque Jesus disse quando esse evangelho for pregado em todo o mundo. E tu acha que ainda tem alguém que não ouviu falar do evangelho, Ari? Mateus 24:14. Quando este evangelho do reino for pregado a toda tribo, língua e nação, aí virá o fim. O que é isso? Evangelho do reino. Uhum. Esse evangelho do reino, que é um evangelho também, mas o evangelho que nós pregamos hoje é o evangelho da graça. Evangelho de Cristo, né? É o evangelho da salvação, da reconciliação, do perdão. O outro evangelho, que também vai nessa mesma direção, é o evangelho do reino que vai ser pregado depois do arrebatamento da igreja. Uhum. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, tem escrito que 2 anjos vão pregar o evangelho eterno. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, diz que 2 testemunhas vão pregar o evangelho também para todo mundo. Também diz que 144 mil judeus vão pregar o evangelho. Tudo isso após o arrebatamento da igreja. Então,
mas respondendo a sua pergunta, o evangelho já foi pregado no mundo inteiro. Paulo e os apóstolos, eles se espalharam no mundo inteiro da época. Ásia, Europa. Pregaram na China, na Índia, em Portugal, na Espanha, na Grécia, em tudo quanto é lugar existente naquela época, eles pregaram o evangelho. Está lá no livro de Colossenses, Paulo dizendo, nós pregamos o evangelho no mundo inteiro. Então, se eles não manteram a tradição do evangelho hoje, não é problema de Deus. Por que eles manteram a tradição de Buda e não quiseram manter a tradição de Jesus? Entendeu? Que Budas era antes de Cristo também. Como é que eles conseguiram manter a tradição de Platão, Sócrates e etc. e não conseguem manter a tradição do cristianismo? Não é problema nosso. O evangelho já foi pregado na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, em todo lugar. Né? E hoje o evangelho está aqui, ó. A Bíblia está aqui na palma da nossa mão. A internet possibilitando falar daqui para o outro lado. Nós estamos agora podendo ser visualizados do outro lado do mundo. O evangelho já foi pregado no mundo inteiro e vai ser pregado novamente depois do arrebatamento da igreja. Exatamente. Então, quando então se refere quando o evangelho do reino for pregado e virar o fim, já é posterior ao arrebatamento. Depois do arrebatamento da igreja. Outra coisa que estão falando muito aí nas redes sociais. O quê? Ontem eu desmenti um cidadão aí de um podcast dizendo que o templo dos judeus está sendo construído. E não está. Não está. E não poderá ser construído antes do arrebatamento da igreja. Concordo. Me pergunte por quê. Eu concordo, mas eu pergunto por quê. O templo de Israel servia para sacrificar animais, para fazer o sacrifício dos animais. E quando Jesus morreu na cruz, ele substitui todos os sacrifícios de animais, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por isso que ele disse, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. E no ano 70 depois de Cristo, o templo de Israel foi derrubado, foi queimado. E exatamente se cumpriu essa profecia porque os soldados romanos tiveram que arrancar as pedras para pegar o ouro que derreteu e que entrou na brecha das pedras. Então, se cumpriu essa profecia também. Então, o templo de Israel só poderá ser reconstruído após o arrebatamento da igreja, porque se reconstruir antes, eles voltam a fazer sacrifício. E Deus não vai permitir que o sacrifício de Jesus Cristo seja anulado por sacrifício de animais. Amém? Amém. Então, fechou. E olha só o que diz aqui uma notícia, aqui o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz, sempre podemos reconstruir melhor, diz aí Joe Biden sobre o Templo de Jerusalém. A notícia diz assim que o presidente foi anfitrião da cerimônia anual da iluminação do Menorá na Casa Branca, na quarta da noite do Chanukah, e durante esse seu discurso ele fez referência à história do Chanukah e à destruição do segundo templo. O presidente americano comparou o templo sagrado ao templo da democracia hoje. A comparação pareceu irônica e muitos, já que a democracia é um conceito grego e as próprias pessoas aí, ideias contra as quais os macabeus lutaram. Então, mais tarde, o presidente dos Estados Unidos diz aqui, muito otimista, falou aí com a reconstrução do terceiro templo, dizendo, seja no templo de Jerusalém ou em um templo de nossa democracia, nada quebrado ou profanado está além do conserto, nada. Sempre podemos reconstruir melhor. Então, tudo isso que você acabou de ler é um grande sinal do retorno de Cristo. Então, se o templo será reconstruído após o arrebatamento da igreja, e eles já estão falando na reconstrução do templo agora, imagine o quanto está perto do arrebatamento da igreja. E outra, eu acrescento, há em Jerusalém o Instituto do Templo, e todos os utensílios, né, para a adoração no milênio, que vai acontecer, isso vai acontecer porque Deus quer que aconteça. Vai voltar o sacrifício novamente no milênio. Está entendendo? O templo será reconstruído. O anticristo vai sentar-se no trono lá no templo, dizendo que ele é o Cristo, que ele é o Messias.
Então, o Instituto do Templo já tem as roupas sacerdotais, já construíram a menorá, ela pesa 43 quilos de ouro, ela está no centro de Jerusalém, né? Que é aqueles 7 braços das lâmpadas, né? Que é a menorá, né? Ela já foi reconstruída, né? As roupas sacerdotais já foram construídas, já foram feitas. Todos os utensílios de adoração, já encontraram até a bezerra vermelha sem mancha. É mesmo? Tá? Já encontraram um terreno fértil para a plantação das uvas, que fazia o vinho, é o mesmo vinho daquela época. Né? Tudo pronto. Tudo já está pronto, só falta a reconstrução do templo. Olha só, e aí um presidente da atualidade americano diz que para fazer isso se constrói rapidinho e tal. Isso aí eles constroem esse templo aí em menos de um ano. Coisa rápida. Então, com a tecnologia que existe hoje, tudo montado. Mas, no teu ponto de vista, isso depende do primeiro acontecer o arrebatamento da igreja. Com certeza, porque Deus não vai permitir que os judeus façam sacrifício de animais antes do arrebatamento, porque então, isso anularia o sacrifício de Cristo na cruz. Então essa reconstrução do templo que está sendo feita agora, pode até ser que estejam construindo as placas, o material da montagem. Pode até ser que isso esteja acontecendo, mas a montagem do templo em si não está, até porque o local lá está ocupado por uma mesquita muçulmana. Muçulmana, exatamente, eu ia te dizer. Tem essa questão geográfica, já que hoje a faixa de Gaza ali, Israel e os muçulmanos ali, o mundo árabe, eles têm uma disputa de território muito grande, e onde seria a construção do templo judaico é onde está hoje uma mesquita muçulmana. Então, eles não teriam como construir agora dentro dessa mesquita, a não ser que houvesse um acerto de governo. Se houver um acordo para demolir a mesquita, isso pode acontecer. Porém, eu tenho uma tese. Eu acredito que eles vão permitir que o templo seja reconstruído ao lado da mesquita. Tipo assim, olha, Deus é um só, porque é o que está na base do ecumenismo, né? A base do ecumenismo é isso. O Deus é um só. Todos os caminhos levam a Deus. É um dogma, é uma religião sem Deus. O ecumenismo, gente, é uma religião sem Deus. É o sistema tentando unificar. O sistema tenta unificar, porque eles dizem que o maior mal do mundo são as religiões. Entendeu? O ópio do povo. Né? Então, se eles conseguem unificar a religião e a política, para eles está bom demais. Isso é o desejo deles, e eles vão conseguir isso após o arrebatamento da igreja. Sim, com a preparação do caminho do anticristo aí, que vai ser um governo que vai ter autonomia e autoridade tanto na parte política como também religiosa. Né? A Bíblia diz lá no livro de, se eu não me engano, 1 Tessalonicenses ou 2, diz, só há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Esse é o Espírito Santo na unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Certo. Quem comanda a igreja é o Espírito Santo. Então, esse vai ser retirado juntamente com a igreja. Aí a igreja, quando for arrebatada a igreja, aí sim o mundo vai ficar livre, sem essas doutrinas, sem esses conservadorismo do evangelho. Então, eles vão ficar à vontade para implementar aquilo que eles querem, a pedofilia, a liberação das drogas, aquilo que tem mais de pior na base da sociedade, será liberado geral, porque é isso que a humanidade quer, gente. É isso que a humanidade quer. Entendeu? Exatamente. Então, Ari, fantástico essa explanação sobre os sinais da volta de Cristo. Nós nos baseamos aqui apenas no Evangelho assim, de Mateus 24, uma pincelada de Mateus 24, Lucas 21, sobre o templo que Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra, já aconteceu, né? Exatamente. Profecias já cumpridas. Já se cumpriu.
várias profecias de Daniel também já cumpridas, outras ainda por acontecer, e essas poucas que faltam acontecer na sua concepção aí do pequeno Apocalipse aí de Mateus, aí de Jesus, o que tu acha que ainda tem ainda, ou já está acontecendo? Todas já se cumpriram no teu ponto de vista aí? Olha, no livro de Daniel nós temos um exemplo, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 11, versículo 35, 90% daquelas profecias já se cumpriram. Uhum. Do capítulo 35, do versículo 35, do capítulo 11 em diante, são coisas que ainda vão acontecer. Sendo que o livro de Daniel tem 2 capítulos muito importantes. Um é o capítulo 2, que trata do mundo gentílico, dos governos gentil do mundo, e o capítulo 9, que trata da nação de Israel. Quando o anjo Gabriel se apresenta para Daniel, ele diz: olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, 70 semanas, na realidade, são semanas de anos. Então são 490 anos. Aí ele dá vários destaques. Aí ele divide essas semanas em 3 períodos. Uhum. O primeiro período, 7 semanas, ou seja, 49 anos. O segundo período, 62 semanas, ou seja, 434 anos. E o terceiro período, 1 semana, para completar as 70 semanas. Né? Entre a semana 69 e a semana 70, se passaram 2.000 anos já. Então há um hiato. Uhum. É como se Deus tivesse parado o relógio. Uhum. Porque a profecia era para Israel, e não para os gentios, e nem para a igreja. Eles 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é o povo de Israel. Entendeu? Seria interessante a gente dar uma lidinha nessa profecia, porque ela traz umas informações bem interessantes. Daniel, é o quê? Capítulo... É Daniel 9, versículo 24 ao 27. Vamos lá. Vamos examinar a escritura. E você que está em casa também, pode pegar a tua Bíblia aí. Vai marcando esses capítulos, versículos. Se você quiser também adquirir algum dos livros do José de Arimateia, você vai poder também saber daqui a pouco onde encontrar e como você ter acesso aí ao trabalho que ele foi escrito, também com base em referências bíblicas e também a essa comparação aí dos finais dos tempos, como está descrito aí nesses seus livros, e como a gente tem falado aqui agora, você pode ter um estudo escatológico. Arimateia também, ele traz também palestras, ele traz ministrações sobre esses temas aí, ministrando nas igrejas. Daqui a pouco ele vai estar falando aí sobre como você pode acompanhar o trabalho dele nas redes sociais. Mas vamos lá, achou aí? Achei. Daniel 9, 24, 25 a 27. Diz assim: 70 semanas, entenda semanas como anos, tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Observa aqui, que fala dos pecados, da iniquidade, da transgressão, e ungir o santo dos santos, que é o templo que será reconstruído. Tá? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Ou seja, um dos reis persas liberou um decreto para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, por isso que os reis magos, eles fizeram o cálculo certinho
e eles sabiam o dia que Jesus ia nascer, porque eles fizeram essa contagem aqui. Então se passaram 49 anos, o primeiro período, que são 7 semanas. Aí depois 62 semanas, as ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será uma inundação. Até o fim haverá guerras. Então, estão determinadas assolações. Aí que só falta cumprir isso aqui, ó. Tudo isso que eu li até aqui já se cumpriu. Certo. Essa parte aqui ainda não, ó. Vou ler agora. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Tu viu o Biden, você acabou de ler aí? Sim. Já falando nesse acordo de paz, porque para a reconstrução do templo tem que ter um acordo de paz. Sim. Entendeu? O Trump assinou um acordo de paz com os árabes e os judeus um tempo desse. Entendeu? Aqui, ó. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, ou seja, por 7 anos. E na metade dos 7 anos, já estou lendo aqui traduzindo, tá? E na metade dos 7 anos fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. E sobre a asa da abominação virá o assolador. Isto está determinado até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, essa profecia do versículo 27, 9, 27, ela ainda não se cumpriu. Ela diz respeito a um acordo de paz que vai ser firmado entre o anticristo e a nação de Israel. E eu ainda acredito que algumas nações árabes também vão assinar esse acordo de paz. Que é para reconstruir o templo. Eu acredito que Onde vai fazer esse sacrifício inclui a reconstrução do templo, mas também um acordo de paz, porque os árabes, eles vivem em pé de guerra contra os judeus. Exato. Então, vai haver esse acordo de paz. Aí a Bíblia diz que quando se ouvir falar em paz, virá repentina destruição. Exatamente. Porque as profecias de Apocalipse, a abertura de 7 selos, o derramar de 7, o tocar de 7 trombetas e o derramar de 7 taças, vai acontecer que ali é a guerra de Deus contra as nações, que é a guerra do Gog e Magog. Sim, sim. Descrita lá em Apocalipse. É a guerra de Deus contra as nações. Aí o Armagedon é a guerra de Jesus contra o anticristo. Que ele vai soprar e destruir os exércitos do anticristo. Então isso também vai acontecer muito em breve. Isso a gente nem falou aqui, gente, nem entramos em detalhe em falar em períodos da tribulação, a grande tribulação. Se você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, nós não vamos entrar nesse mérito aqui, mas enfim, nós queremos, isso aí é tema para uma outra conversa, que é muita coisa, mas eu estamos falando de sinais que antecederiam a volta de Cristo, gente. E esses sinais são claros aqui. O Ari falou com muita propriedade e Ari, assim como as horas passam, já são 21 horas, tem gente conectado com a gente, querendo saber mais ainda, mas você vai ter uma outra oportunidade. Mas eu quero dizer que você pode estudar, você pode buscar um ensinamento, buscar um conhecimento, examine as Escrituras, não deixe de ler a palavra. E Apocalipse 3:20, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Hoje ele está batendo nas portas de corações. Hoje ele está batendo a porta. Quem é que está batendo a porta? É alguém que está para entrar, alguém que está para chegar. Meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Lembra das 10 virgens? 5 estavam com lâmpadas acesas, 5 sem lâmpadas. Metade ficou, metade foi. Quando as outras voltaram, já era. O noivo está batendo a porta e a gente tem que estar com azeite nas lamparinas, né, Ari? É isso aí. Se você perguntar, e essa guerra aí da Rússia contra a Ucrânia? Tá. O que tu falou sobre isso aí, né, nos teus livros? É cumprimento profético. Está aqui, ó. Aqui na página 71 eu escrevi o seguinte: as pessoas vão sofrer as consequências. Eu já li, né? Inclusive já li aqui. Aí bota aqui, ó. Elas vão sofrer as consequências dos seus erros. Né? Aí foi previsto aqui que aconteceria a pandemia
e o colapso financeiro mundial. Mas sobre a guerra, ó, disputas territoriais, sequestros, mortes, cobiças, egoísmo, egocentrismo, oportunismo, conceitos humanistas visando o poder, artifícios políticos. Então, o que está acontecendo hoje? O aumento da iniquidade, do que falou o profeta Daniel, em Daniel capítulo 12, versículo 4, ele falou do aumento da ciência. Ali no 12, 4, ele falou do aumento da ciência. E hoje, pastor, tem uma coisa chamada transhumanismo. Transhumanismo. Transhumanismo, o que é isso? É a tecnologia dentro das pessoas. Hoje, eles já estão fabricando um dispositivo para ser colocado no cérebro das pessoas. Entendeu? E eles vão se comunicar com você através desse dispositivo, mesmo sem falar. Entendeu? Então, eles vão conseguir controlar as pessoas. O que é a marca da besta? Lá de Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. São 3 características ali. É marca, nome e número. A exemplo dos 6, que são 666. A exemplo da trindade satânica, que também são 3. Dragão, anticristo e falso profeta. São 6. Os personagens satânicos são 3, os líderes. E as características dele também são 3, que é a marca, nome e número. Então, o que é marca? É a marca generalizada do pecado. Tem muita gente especulando por aí, querendo descobrir a marca da besta. A marca da besta é o pecado, é o novo estilo de vida que foi inaugurado pelo anticristo, que já está em atividade na terra. É o estilo de vida da rebeldia, do pecado generalizado, da mortandade, da liberação de drogas, do tabagismo, do alcoolismo, entendeu? De um novo modelo de vida fora dos padrões estabelecidos por Deus. É uma marca do pecado. Então, seria a primeira marca? A primeira marca representando o primeiro 6. O segundo 6? O segundo 6 é o nome. Para que nós sejamos salvos, nós temos que confessar Jesus como nosso Salvador. No governo do sistema, que é o governo do anticristo, também as pessoas são obrigadas a adorar o anticristo, e elas já adoram. Quando você ama mais o dinheiro do que a Deus, você já está adorando, que é o Deus Mamon, que é o Deus do anticristo. Adoração, né? É o Deus do ego, do poder, da ganância, a busca incessante pelo poder, pela ganância, pela riqueza, pela fama, pelo glamour. Então, e ele vai exigir adoração a ele quando ele sentar no trono. Então, a humanidade não se iluda. Ele vai exigir adoração a ele. Hoje Deus está dizendo: me amem de todo o seu coração, me busquem enquanto me pode achar. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Mas as pessoas não querem. Mas eles vão ter que aceitar alguém que vai pelo domínio, pela força. Que hoje as pessoas já o adoram, mesmo sem saber. Então, nome do anticristo. E a terceira característica, representando o terceiro 6. Ele representa o dispositivo de controle. Entendeu? Que se divide em 2 vertentes. O controle da humanidade hoje, ele se divide em 2 vertentes. Quais são? É a vertente tecnológica. As pessoas são muito dependentes da tecnologia hoje e são por ela dominadas. Então, as pessoas elas são dominadas hoje pela tecnologia. E a segunda vertente é dominada pela ideologia. As ideologias são implementadas nas escolas de base, nos desenhos animados, tudo, né? nas religiões, na universidade e etc. Hoje, as pessoas absorvem essas ideologias e a praticam. Porém, na primeira vertente, que é a vertente tecnológica, ela é muito abrangente.
Hoje a tecnologia está ao nosso alcance, mas amanhã, esse amanhã já chegou, ela estará dentro das pessoas, que é o chamado transhumanismo. A tecnologia está tão avançada hoje, gente, que você já escreve um texto só pedindo para a máquina escrever ele para você. Exato, Você dá só o tema e ele vai lá e escreve tudo. O oráculo, né, foi feito uma máquina criada aí onde essa hoje, se as pessoas hoje digitam no Google e já acham qualquer coisa, imagine você só falar alguma coisa de sobre tudo, uma super máquina que vai responder sobre todas as coisas. Já tem. Já existe. Já existe. Só escreve o TCC com o tema X para mim. Ele vai lá e faz todinho em questão de segundos. Então escreve hoje tudo pra você. essas duas vertentes, tecnologia e a ideologia, é o que está também hoje em É o evidência. dispositivo de controle. É o dispositivo de controle. É o dispositivo de A controle. nanotecnologia capaz de fazer coisas microscópicas que podem ser colocadas na corrente sanguínea, que pode ser colocado dentro do corpo humano de qualquer forma, né? Exatamente. Então não se iluda. Marca da besta é a marca do pecado. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O Timóteo, Paulo escreve a Timóteo e diz o seguinte: nos últimos dias, que são os dias atuais, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens que são amantes de si próprio, Egoísmo, egocentrismo, soberbos, desobedientes a pais, a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Tá em voga hoje, tá ou não tá? Tá muito não tá claro, em voga muito hoje? evidente. Você vê isso aí diariamente, praticamente, ali. Entendeu? Tanto em famílias, em sociedades, em governos, em todas as esferas você vê isso. Isso, gente, não é relacionado a grau, não está falando de isso vai acontecer com pessoas que são da classe A, da classe B. Não, gente, nós vemos isso em todas as esferas. Em todas as classes sociais, isso está presente porque o sistema... Ele trabalhou isso ao longo de séculos. Esse sistema vem sendo trabalhado há séculos para poder colocar o seu líder no trono, que é o anticristo. Tudo é uma preparação para botar o líder no trono. Uma preparação para colocar o líder no trono, já há muito tempo. Entendeu? Já há muitos séculos já vem sendo preparado, e isso nós vemos hoje cada vez mais forte, um indício muito forte do aparecimento do anticristo. Gente, então, olha, é um tema muito interessante, Ari. Eu só quero aqui, pena que o nosso tempo, nós já estamos aí agora com mais de 1h30 de live, e nós vamos estar tendo que deixar você com gosto de quero mais, mas eu queria saber de você que está nos assistindo, qual o próximo tema escatológico que você gostaria de ouvir. Falamos sobre os sinais da volta de Cristo, mas temos aí o período de tribulação, né, da grande tribulação, o período pós-arrebatamento, sobre Apocalipse, o que é que você vai ver sobre os selos, sobre as taças, sobre as trombetas, o que é que você gostaria de saber, qual a sua curiosidade e o que é que te chama a atenção para você estudar escatologia. Gente, eu não estou aqui oferecendo nenhum curso de escatologia, seria até bom se eu tivesse, eu quero até preparar, porque para esse ano nós temos que investir no ensino. Jesus disse, a palavra de Deus diz, olha, erreis porque vocês desconhecem as Escrituras. Meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias diz, e esse mesmo profeta diz, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, Ari, eu quero assim só dizer que é tempo de nós falarmos muito sobre esse tema. Quando eu te convidei, eu disse, Ari, quando é que a gente poderia falar sobre isso? Foi o quê? Eu comentei foi algum pôster seu na rede social, né? Eu comentei sobre esse tema. Foi. E aí eu disse, quando você estaria disposto? Eu disse, amigo, para ontem. Você respondeu em prontidão, porque é muito urgente nós falarmos desse assunto. Não dá para agendar daqui para 3 meses, 4 meses, porque o relógio de Deus está batendo. E Deus tem me cobrado muito. Acho que já vamos encerrar aqui a nossa participação. Eu tive algumas experiências com Deus, visões e revelações. Eu queria até compartilhar uma aqui com vocês. Certo dia eu estava no meu quarto pela madrugada, dormindo mesmo, e eu tive um sonho. E no sonho eu via um dedo que apontava de cima para baixo. E ele apontava para as Escrituras. E uma Bíblia se abria na minha frente. E uma voz dizia o seguinte: abra no capítulo 21 de Lucas.
Abra também no capítulo 24 de Mateus e leia nas partes vermelhas e diga ao mundo que eu estou voltando. Então, foi por isso que eu pedi para o pastor Nazareno nós fazermos a live apontando os sinais da volta de Jesus, mas baseado no livro de Mateus capítulo 24. Porque eu recebi essa missão de anunciar ao mundo, e através das redes sociais que nós estamos hoje aqui, eu estou dizendo ao mundo que Jesus está voltando. Então, é fato, os sinais estão aí para quem quiser acreditar. A Bíblia está à nossa disposição para quem quiser conferir, né, o que diz a Bíblia a respeito dos sinais do retorno de Cristo. Não é uma fantasia, não é o produto nervoso de mente de evangélico, como muitos dizem por aí. É um fato, é uma realidade. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira, as Escrituras não falham. Tudo está escrito. Os 2000 anos já estão finalizando, né, que representa os 2 dias, com a soma dos 4000 anos para trás, de Jesus para trás, vai completar os 6000 anos, né? E se um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, já se passaram 6000 anos para o ser humano, mas para Deus se passaram apenas 6 dias. E se o sábado é o dia do descanso, nós já estamos chegando no 7º dia, que é o dia do descanso. Que descanso é esse? Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a humanidade hoje está cansada de carregar o fardo do pecado. Entregue ele para Jesus. Ele quer ajudar você a carregar esse fardo. Ele é o nosso descanso. Mas ele vai governar essa terra muito em breve. E todos aqueles que estão ao lado dele são convidados a governar juntamente com ele. Lá no livro de Apocalipse, no final da última carta, que é a Laodiceia, ele disse: ao vencedor lhe darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Sentar com Jesus no trono consiste em governar com ele. Nós somos convidados a governar essa terra juntamente com Cristo. Mas para isso nós temos que estar ao lado dele, obedecê-lo, cumprir seus mandamentos, fazer a sua vontade, porque vale muito a pena. Maravilha, maravilha. Olha, Ari, eu quero agradecer também, lembrando que nós estamos ao vivo pela Rádio Web MIFA aí, olha, 154 pessoas online nos ouvindo pela rádio, espalhado Maravilha. por todo mundo. E você que nos acompanha pela Rádio Web MIFA, você está ouvindo o nosso podcast de Bem com a Vida, o primeiro do ano, primeiro do entrevistado aqui de hoje, estreando o nosso podcast do ano, o meu amigo Arimateia Viana, autor aí de 3 livros fantásticos, 3 livros aí, um deles lhe rendeu aí, inclusive, aí uma condecoração, uma homenagem aí na Academia de Letras do Amazonas, né, Ari? Qual foi dos livros? Na realidade, foi no segundo, no terceiro? Por conta dos 3 livros, eu fui convidado a fazer parte da Academia de Letras da Amazônia. Maravilha. E hoje eu tenho uma cadeira na Academia de Letras da Amazônia, a cadeira 51. Que bom, né? Que bom, parabéns. E lembrando que você é meu amigo, você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, você pode conhecer mais sobre o trabalho do Arimateia, seguindo nas redes sociais, Instagram, Facebook, do Arimateia, é um homem público. O Arimateia foi secretário de governo na prefeitura, trabalhou na pasta da habitação da prefeitura de Manaus e é um homem entusiasta aí dos estudos da escatologia bíblica e também
né, um grande disseminador da palavra de Deus. Portanto, eu quero agradecer, Ari, por você, nos seus estudos, ter compartilhado da sua sabedoria com a gente e também está disposto aí. Hoje o senhor serve a Deus, está servindo aí o reino como pastor, ainda na igreja, na Assembleia de Deus, da Iadã, está lá na João Batista ainda? Exatamente. Se alguém quiser fazer contato comigo, meu telefone é o 929-9340-8870. 929-9340-8870. No Instagram também, Arimateia_Viana, Facebook Arimateia Viana, e assim vamos seguindo. Beleza. Eu quero agradecer então, minha gente, conversei aqui com meu amigo, irmão José de Arimateia, conhecido de longas datas, José de Arimateia, que desde os seus tempos aí do início na política, no trabalho, nas igrejas, nas frentes evangelísticas, nos encontramos muito por aí, né, Ari? E sempre tivemos assim, inclusive trabalhamos um tempo junto, né, com um mesmo político, né? Exatamente. E a gente tem assim essa afinidade. Eu quero agradecer, meu irmão, saber que você está disposto a falar sobre esses assuntos, sobre esse tema, e quero já pedir para que você assim como tem a cadeira 51 da Academia de Letras, já está lá, cativa a sua, você também tem aqui no nosso podcast uma cadeira cativa, sempre para vir falar desses assuntos e outros que tiver aí, que são pertinentes aí para os nossos dias, tá bom? É uma missão, Deus entregou a missão para mim, entregou para você também, e eu não posso negar o meu chamado, por isso estou aqui juntamente com todos vocês, compartilhando daquilo que Deus tem colocado em nossos corações, para que haja um despertamento da igreja, para que nós possamos entender que Jesus volta em breve, nós precisamos estar preparados e precisamos disseminar isso também, e aqueles que almejam o retorno de Cristo, eles são bem-aventurados. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bem, muito obrigado. Então, conversamos aqui com o nosso amigo Arimateia, nessa transição aí, onde nós estivemos falando do nosso podcast, o tema, os sinais da vinda de Cristo, né? Quais sinais aí estariam revelados em Mateus 24, em Lucas 21 e demais partes da Bíblia que nós narramos aqui. Espero que você tenha gostado. Se fosse você, compartilhava. Você que está me acompanhando, obrigado, João Costa. Obrigado, pessoal que estão aqui me despedindo aqui do Facebook, no YouTube. Você que está aí mandando a sua mensagem. Deixa eu ver quem mais entrou depois de nós já termos falado aí durante todo esse tempo. Eu mandando um abraço também aqui para quem mais. Agora não, para a TV não. Deixa eu ver aqui, só mandando o meu boa noite para a banda ADG, Bispo Melquisedeque, também que está com o seu podcast. Obrigado, trazendo, olha, mensagem poderosa. Um forte abraço aí, Ari, e a essa equipe. Obrigado, Bispo Melquisedeque. Boa noite. João Costa também, lá no Terra Nova, mandando um alô aí para o meu filho Samuel Azaf e a minha esposa Beth também nos acompanhando. O Samuel Azaf está mandando um alô para você, Arimateia, meu filhão aí que está lá em casa, meu caçulão. Gente, eu quero agradecer, obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Esse podcast fica salvo aí no meu canal YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, nos ajude a levar esta mensagem. Temas como esse e outros temas você pode sugerir aí para mim no nosso telefone 9245-8009, que está na sua tela. Compartilha conosco. Pessoal do WhatsApp, muito obrigado mesmo por você estar com a gente, tá bom? Eu vou me despedindo, mas voltamos aí no próximo encontro, numa outra semana aí com mais podcast de Bem com a Vida, com algum tema bíblico, sobre qualquer assunto, qualquer tema, você pode contar com a gente, tá bom? Valeu, obrigado e até o nosso próximo encontro.